Sangramentos intensos, dores insuportáveis e até dificuldade para engravidar. Tudo isso pode ser causado por algo que cresce dentro do seu corpo sem você saber. E ignorar todos esses sintomas é muito perigoso, podendo transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo. Nesse vídeo eu vou revelar tudo sobre os miomas, por que eles acontecem, quais são as consequências e o principal, como curar esse problema. O mioma é uma bolinha de carne que cresce no útero. Ele é um tumor, mas é um tumor benigno, não é um câncer e não se espalha pelo seu corpo, mas pode gerar alguns problemas. O mioma ele pode ser pequenininho e você não sente nada. A gente costuma comparar com uma bolinha de gude ou com uma ameixa. No máximo 4 centímetros a gente considera um mioma pequeno. Mas o mioma ele pode ser um mioma grande, a partir de 5 centímetros. Ele pode chegar do tamanho de uma laranja e até crescer muito mais. Além do tamanho, a gente deve se preocupar com a localização desse mioma, porque ele pode crescer em qualquer parte do seu útero. Ele pode ser um mioma subseroso, que é um mioma que cresce na parte de fora do seu útero, como se fosse uma verruga no útero. Ele geralmente é o que menos causa sintomas. Também tem o mioma intramural, que é o que cresce na parte muscular do útero. Costuma deixar o útero mais duro, então ele pode gerar mais cólicas e aumento do fluxo menstrual. Mas também tem o mioma submucoso, que cresce na parte de dentro do útero, no endométrio, que é aquela parte que descama durante a menstruação, que faz você sangrar de fato, ou então que fixa o bebezinho durante a gravidez. Esse é o tipo de mioma que mais causa sintoma, porque a mulher ela vai ter um sangramento mais aumentado e vai ter dificuldade para engravidar por causa da sua localização. Mas você deve estar aí se perguntando, doutora, por que é que eu tenho mioma? Foi alguma coisa que eu fiz de errado? Olha, não se sabe ao certo qual o motivo dos miomas a aparecerem, mas tem algumas coisas que podem favorecer. A primeira coisa são 2 hormônios chamados estrogênio e progesterona. Esses 2 hormônios ajudam o útero a funcionar. A mulher produz normalmente esses hormônios, porém eles também servem de alimento para esses miomas, fazendo eles crescerem e causarem mais sintomas em você. Esses hormônios são responsáveis por regular o seu ciclo menstrual. Por isso que a mulher que menstrua, que tem muita quantidade desses hormônios, tem maior possibilidade de ter os miomas, geralmente entre 30 até 50 anos de idade. As mulheres que já passaram pela menopausa, geralmente não têm esses miomas. Por quê? Durante a menopausa, esses 2 hormônios diminuem de quantidade e pode diminuir o tamanho dos miomas e os sintomas. Algumas pessoas falam que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, porém com mioma é diferente. Se alguém da sua família já teve mioma, como sua mãe, sua tia, sua irmã, tem maior possibilidade de você ter também. Infelizmente, tem algumas coisas que a gente herda sem querer. Outra coisa que também pode influenciar no aparecimento dos miomas é estar acima do peso. Todas as mulheres que têm alguns quilinhos a mais do que deveria, ela produz mais estrogênio. Só que esse estrogênio ele não vem dos ovários, que é onde ele deveria ser produzido. Ele vem da gordura. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais eu vou produzir estrogênio. E lembra que eu te falei que o estrogênio é um tipo de alimento para o mioma? Então, todas as mulheres que estão em sobrepeso e obesidade, elas têm maior possibilidade de ter miomas e aumentar o tamanho dos miomas também. E quais são os sintomas que uma mulher que tem mioma vai sentir? Na maioria das vezes ela não vai sentir nada, ela não vai nem saber que tem miomas. Porém, quando esses sintomas aparecem, tem alguns que são mais comuns. Um deles é uma cólica muito intensa. Quando essa mulher está menstruada, ela não consegue nem levantar da cama de tanta cólica que ela sente. E não passa com dipirona, com Buscopan ou com nenhum medicamento que é mais comum. Às vezes ela precisa ir no hospital tomar uma medicação para passar essa dor.
Também tem outro sintoma que é muito comum que a mulher vai sentir. Ela vai ter uma barriga mais estufada, ela vai ficar mais inchada por causa do tamanho do mioma. Também pode sentir algumas dores nas pernas, nas coxas, porque esse mioma ele pode ser tão grande ao ponto de comprimir os nervos, apertar os nervos. Ela também pode sentir dificuldade para fazer xixi ou para fazer cocô, por causa da localização desse mioma. Ele pode apertar a bexiga ou apertar o intestino. Também tem aquela dificuldade para ter relações sexuais, porque ela vai sentir muita dor nas relações sexuais. Mas o principal sintoma que a mulher que tem mioma vai sentir é aquele sangramento intenso. Quando ela está menstruada, precisa trocar de absorvente a cada 1 hora, precisa usar absorvente noturno, ela pode até ter anemia pela quantidade de sangue, pode se sentir mais fraca, o cabelo vai ficar mais quebradiço, a unha vai ficar mais fraca, a pele vai ficar mais seca por causa desse sangramento intenso. A mulher que tem esse sangramento muito intenso vai ter uma vida totalmente desconfortável, porque ela vai ter que trocar absorvente toda hora, vai ficar preocupada a todo momento se está sujando a roupa ou não, se o absorvente foi o suficiente. E além disso, quando a gente tem um sangramento muito aumentado, pode abafar a região da periquita. Isso pode gerar algumas infecções, alguns corrimentos e até mau cheiro na sua periquita. Mas olha, pode ficar tranquila porque eu tenho a solução para você. O Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de forma bem fácil e prática como cuidar da sua periquita de forma certa no seu dia a dia e evitar qualquer tipo de problema. Isso com certeza vai aumentar a sua segurança, seu conforto e sua autoestima. O link está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse e venha aprender comigo. E como você vai saber se tem um mioma ou não? O diagnóstico do mioma é feito por imagem, ou seja, você deve ir até o seu médico e lá ele vai pedir uma ultrassom. Pode ser aquele ultrassom da barriga, que passa o gelzinho na barriga e passa a câmera, o mesmo que a mulher grávida faz. Mas também pode ser o ultrassom transvaginal, que coloca a câmerazinha pela sua vagina. Em alguns casos mais avançados, ele pode pedir uma ressonância magnética, caso ele queira ver melhor esse mioma. E aqui vai uma informação super importante. Não dá para ver mioma no exame preventivo. O Papa Nicolau que você faz é para ver o colo do útero. É só um pedacinho do útero que dá para ver lá pela vagina. O mioma, ele está dentro do útero, então é outra história. Tem uma dúvida que é super comum entre as mulheres que descobriram que tem o mioma. Elas ficam desesperadas para saber se pode engravidar ou não. E sim, a mulher que tem mioma pode engravidar, mas ela tem certas dificuldades. Porque esse mioma ele pode estar localizado justo no lugar onde o bebezinho gruda para começar a crescer. Isso vai atrapalhar a gravidez. E também tem o fato desse mioma ser tão grande ao ponto de tomar o espaço do bebê, acabar apertando ele e causar um aborto ou um parto antes da hora. Geralmente, todas as mulheres que têm um mioma, que ainda querem engravidar, elas passam por um tratamento antes da gestação, que pode ser feito com algumas medicações ou com cirurgias. Tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro sobre o tratamento do mioma, porque nem sempre a gente vai precisar tratar. Tem alguns critérios que a gente precisa seguir. O primeiro deles está relacionado aos sintomas. Se a mulher não tem sintoma nenhum, eu não vou tratar esse mioma. Eu só vou acompanhar para ver se ele está crescendo ou se está aumentando de quantidade. Mas, se ela tem sintomas, eu vou precisar fazer o tratamento. Outras coisas que a gente precisa levar em consideração é o tipo desse mioma, a localização, a quantidade, o tamanho dele e qual a idade da mulher. Porque, geralmente, aquela mulher que tem mais do que 50 anos, que já está na menopausa, ela não precisa de tratamento.
Porque aqueles hormônios, estrogênio e progesterona que alimentam o mioma, eles diminuem de quantidade e junto o mioma diminui o seu tamanho e acaba diminuindo os sintomas também. Só as mulheres de 30 anos até 50 anos que vão realmente precisar desse tratamento. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, que é sobre os tratamentos milagrosos do mioma. Tem muita desinformação na internet. Tem gente que diz que se você tomar tal coisa e tal coisa, vai fazer o seu mioma sumir. Infelizmente, mesmo as coisas naturais podem ser perigosas. Inclusive, tem um caso do Amapá, que uma mulher tomou um chá para melhorar o seu mioma e causou hepatite. O que você deve fazer é seguir um tratamento correto, de acordo com a opinião do seu médico, porque ela é embasada na ciência, ela é comprovada. O tratamento do mioma é feito de maneira individualizada. Você, junto com o seu médico, vão decidir qual a melhor opção, porque hoje em dia existem várias. Vocês podem optar pelo bloqueio hormonal, com a leuprorelina, por exemplo. Isso vai fazer aqueles hormônios que alimentam o mioma diminuir de quantidade. Isso vai fazer o mioma diminuir temporariamente o seu tamanho e vai também diminuir os seus sintomas. Também tem a opção dos anticoncepcionais, das injeções e dos DIUs hormonais, como o Cailena e o Mirena. Nessas opções, você vai diminuir os sintomas porque vai controlar o sangramento, vai controlar o tamanho do mioma e às vezes a sua menstruação pode até parar. E tem uma informação importante aqui. No caso do DIU de cobre, que é aquele que não tem hormônio, ele não é indicado para mulheres que têm mioma, porque pode aumentar o sangramento. Também tem a opção de você fazer cirurgias. Pode ser a miomectomia. Esse nome difícil só significa que vai retirar o mioma. O médico ele vai dar uma limpada ali no seu útero, vai retirar todos os miomas, mas vai deixar o seu útero inteirinho. Essa é uma ótima opção para a mulher que quer engravidar. Tem 3 opções para você fazer essa miomectomia, retirada dos miomas. Pode ser a miomectomia com corte na barriga, que parece uma cesárea. Ela geralmente é indicada para aquelas mulheres que têm miomas muito grandes ou em locais muito difíceis de ser retirados. Tem uma recuperação um pouquinho mais arrastada, pode durar 1 mês a 1 mês e meio para você conseguir ficar 100% de novo. Também tem a opção de fazer uma miomectomia, retirada desses miomas por vídeo. É aquela que faz alguns furinhos na barriga e entra com um instrumento bem fininho lá dentro para retirar esses miomas. A recuperação é muito boa, pode durar 1 semana, 2 semanas e você vai estar de boa. E outra opção é a miomectomia por histeroscopia, que é você entrar com uma câmerazinha pela vagina, sem precisar de corte na barriga, vai retirar os miomas e você vai estar tranquila em poucos dias para fazer suas atividades do dia a dia. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. E é normal a mulher sentir um pouco de cólica, ter um sangramento leve depois desses procedimentos. Mas o médico ele dá as orientações, passa um remedinho para dor e você costuma passar por esse pós-procedimento de forma bem tranquila. Se a mulher já teve todos os filhos que ela queria durante a vida ou não quer ter filhos, ela pode optar pela histerectomia, que é retirar todo o seu útero para não ter mais nenhum sintoma dos miomas. Mas isso realmente só é feito quando a mulher tem certeza que ela não quer mais engravidar. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.